Olá, alunos, tudo bem? Sou o professor Douglas e durante essa aula vamos estar conhecendo alguns componentes eletrônicos na plataforma Tinkercad. Vamos entender como medimos a corrente elétrica, a resistência elétrica e a tensão em um circuito, como fazemos a ligação desses aparelhos para que seja possível a medição. Para isso, então, vamos buscar aqui dentro da nossa plataforma o nosso laboratório virtual. Estou aqui em circuitos e vou aqui em criar novo circuito para dar início então à nossa aula de hoje. E o nosso laboratório virtual já está carregado. Então, aqui dentro do nosso laboratório, nós temos vários componentes eletrônicos ao lado direito da nossa bancada aqui. Para que seja possível a visibilidade de todos os materiais, nós podemos alterar os componentes aqui para todos. E aí ele vai liberar aqui mais alguns materiais e componentes eletrônicos. Aqui em cima, ao canto esquerdo, eu tenho uma lixeira para excluir qualquer material que eu não queira usar dentro da plataforma. Vou arrastar aqui um LED e vou dar um exemplo. Então, por exemplo, quando eu quero excluir aqui, eu excluo o LED, o material. Tenho aqui também uma setinha que eu posso estar rotacionando a minha peça. Então, por exemplo, vou pegar aqui o potenciômetro e vou rotacionar o potenciômetro. Então, eu seleciono ele e consigo estar rotacionando essa peça e virando para o lado que fique melhor aqui dentro da plataforma. Vou excluir aqui o potenciômetro porque a gente não vai usar ele durante a aula. Então vamos buscar aqui na nossa barra de pesquisa uma placa de ensaio, que é o nosso plotaboard, né? Placa de ensaio pequena, que é o nosso plotaboard. E eu vou rotacionar essa placa de ensaio e vou deixar ela aqui na vertical para que fique melhor na montagem dos experimentos. Então observe o seguinte, a nossa placa de ensaio, ela tem aqui dentro dela trilhas. Então nós temos uma trilha aqui no sinal positivo, que está conectado entre si, né, na vertical. Observem que fica verde aqui, né, quando eu coloco o mouse. Tem uma trilha aqui no negativo, que está conectado na vertical. Porém, dentro da plattaboard aqui, eu tenho trilhas aqui conectadas na horizontal. Então ela é conectada aqui do ponto A até o ponto E. Deixa eu dar um zoom aqui. E ela é conectada do F até o J, né? Nessa linha 1 aqui em cima. A linha 1 não está conectada com a linha 2. Então, aqui na parte de baixo, a horizontal aqui, ó, ela é conectada entre si, mas ela não conecta com as outras linhas, com a 3, com a 4, 5, 6. Outra situação que nós temos aqui é que a linha 6 aqui, ela no meio aqui, ela não consegue passar corrente para o outro lado, tá? Então, ela tem uma barrinha aqui que impede a passagem de corrente lá para o outro lado. O que significa que a 6 do lado esquerdo não está conectado com a 6 do lado direito, certo? Então essa daqui é a nossa placa de ensaio, a qual nós vamos estar utilizando para fazer os nossos experimentos. Então, como comentado já, durante a aula de hoje nós vamos aprender então como medir aqui a corrente elétrica, como medir então a tensão, né, dentro do circuito e como medir a resistência dos nossos resistores. Nós vamos estar utilizando aqui então o multímetro do Tinkercad para estar medindo, né, essa tensão, essa corrente e essa resistência aqui no nosso circuito. Esse multímetro ele será utilizado nas outras aulas também para fazer o experimento. Então, vocês observando como a gente vai ligar esse multímetro hoje, para amperagem, para resistência e para tensão, nas outras aulas vocês não vão ter problema para fazer essa medição. Então, vamos buscar aqui na nossa barra de pesquisa o multímetro na plataforma Tinkercad, qual nós estaremos usando aqui para fazer a medição. O nosso multímetro da plataforma Tinkercad, vou dar um zoom nele aqui também, vocês podem observar que ele tem a amperagem, né? A gente consegue medir a corrente elétrica. Ele tem aqui a tensão, que a gente pode estar medindo aqui dentro dos circuitos. E ele tem também o ohmímetro, né? Para medir essa resistência dentro do nosso circuito. Então, nós temos aqui o ohmímetro, voltímetro e amperímetro. Então, nós temos aqui três grandezas elétricas que nós podemos medir aqui dentro da plataforma Tinkercad. A amperagem, a tensão e a resistência do nosso circuito. Vou buscar aqui também uma fonte de tensão que nós vamos usar hoje dentro do nosso experimento, tá? Vou puxar aqui essa fonte de tensão. A fonte de tensão, ela pode ser uma pilha convencional, né? Aquelas pilhas convencionais de 1,5 ou 9 volts, ou a fonte de energia aqui da plataforma Tinkercad, que permite então variação, né, da tensão fornecida entre 0 e 30 volts. Então eu consigo estar variando essa tensão aqui. Se eu mexer aqui, ó, eu posso estar colocando 15 volts aqui, ela varia de 0 até 30, tá? Então eu posso usar ou a fonte de tensão, essa fonte de energia do Tinkercad, ou pilhas e baterias, né? Que eu também tenho aqui na plataforma Tinkercad.
eu fizer uma busca por baterias aqui, ele já aparece aqui para nós na plataforma Tinkercad, tá? Olha lá, apareceu a bateria 9 volts e a pilha convencional, né, de 1,5 volts. Também tem outros tipos de bateria aqui que eu posso estar usando dentro dos experimentos. Mas para o nosso experimento de hoje, nós vamos usar a fonte de tensão. Antes de dar início, então, à montagem do nosso circuito, nós vamos buscar aqui também um resistor. Ele já está aparecendo aqui ao lado, né? Já apareceu o resistor aqui. Esse resistor eu posso estar alterando a resistência dele aqui em cima, eu posso alterar a unidade de medida dele. Nós vamos deixar em kilo-ohm ainda, tá? Nas próximas aulas vocês vão compreender como que a gente encontra a resistência de acordo com essas cores do nosso resistor. Posso alterar o valor dele aqui também da resistência. Mas para a aula de hoje nós vamos buscar esses 3 resistores, vamos deixar esses resistores todos com 1K mesmo. Não vamos alterar a resistência nem o valor desses resistores. Então vamos organizar aqui o nosso circuito para que a gente possa dar início então à montagem, né, do nosso esquema elétrico. Primeira coisa que nós vamos montar aqui vai ser para calcular então a amperagem no nosso multímetro aqui. Depois vamos buscar mais um multímetro para encontrar a tensão. E por fim vamos buscar um multímetro para encontrar a resistência. Então nós temos aqui ao lado, eu vou diminuir aqui agora, tá? Para que a gente possa observar então, nós temos ali um esquema para que a gente possa estar acompanhando na montagem do nosso circuito. Então o primeiro que a gente vai encontrar aqui vai ser a corrente elétrica. Então observem como que deve ser ligado o meu multímetro no circuito para que eu consiga encontrar a corrente elétrica. Então eu preciso ligar esse amperímetro, né, o multímetro aí que eu vou converter para amperímetro, em série. Eu preciso ligar ele em série no circuito para que eu possa encontrar então a nossa corrente elétrica. Então vamos trazer aqui os resistores e vamos colocar o primeiro resistor aqui em cima da nossa placa de ensaio. Então o resistor, observem que ele foi ligado ali na trilha 3, né, e na trilha 7. Então a trilha 3 ela não está conectada com a trilha 7. Então nós ligamos um terminal do resistor lá em cima e outro aqui embaixo. E aí, gente, como a gente vai ligar esse multímetro aqui em série com o meu resistor, eu posso já trazer aqui o negativo da minha fonte de tensão para o meu multímetro aqui e organizar o multímetro aqui, ó, ligar ele, né, na linha aqui, na trilha, na mesma trilha do meu resistor. Então o que a gente está vendo aqui? Que o nosso... Deixa eu arrumar esse fio aqui da fonte de tensão, que ele não ficou legal ali não, tá? Então vamos conectar aqui, ó. E ligamos então o negativo primeiro no multímetro. Aí ele passa pelo multímetro e vem aqui o positivo na trilha do nosso resistor. O outro terminal do nosso resistor a gente vai conectar direto na fonte de tensão, no positivo lá da nossa fonte de tensão, e a gente vai alterar a cor desse fio para vermelho, né? Aqui em cima eu consigo estar alterando a cor do fio e posso mudar aqui a cor do fio para preto, tá? Outro fator interessante que a gente tem aqui em cima é que eu posso também escolher qual é o tipo de fio que eu quero conectar aí com o meu multímetro. Então o Tinkercad ele possibilita aí a escolha desse fio. Vou deixar no normal aqui, tá? Para que a gente possa observar aqui a nossa medição. Então nós temos aqui o primeiro que vai ser medido a corrente elétrica. Vamos conectar aqui o segundo. Deixa eu arrumar aqui o nosso esquema elétrico. Vamos buscar o nosso resistor. Vamos colocar ele aqui. Vamos pegar o outro resistor também e colocar aqui embaixo então. Colocar o resistor aqui embaixo. Observe que nós vamos ter 3 circuitos, né? Um não está conectado com o outro, porque esse circuito aqui de cima ele está fechado aqui em cima. A gente vai montar outro circuito aqui no meio e vamos montar outro circuito aqui embaixo. O circuito do meio ele vai medir a tensão. Então nós vamos buscar aqui por multímetro, né? E esse multímetro aqui do meio, ele vai ser responsável por medir a tensão. Vou virar essa peça aqui, ó, de lado, vou deixar ele aqui. E a gente tem aqui também, né, um esquema para ver como que a gente vai ligar esse multímetro dentro da nossa placa board para que seja possível então a medição de tensão do nosso circuito. Então observe o seguinte, para medir a tensão, nós precisamos ligar o nosso multímetro em paralelo com o circuito. Ele não pode ser ligado em série. Então vamos buscar aqui também uma fonte de tensão, para a gente colocar ali dentro do nosso circuito elétrico, tá? Vou trazer aqui essa fonte de tensão e já vou deixar ela aqui do lado, ok? Então vamos ligar aqui o nosso multímetro em paralelo com o terminal do nosso resistor. Então trazemos aqui, conectamos o negativo e vamos conectar aqui então o positivo, né, no outro terminal do nosso resistor. Vou alterar a cor do fio aqui para vermelho e vou trazer então uma corrente para dentro do circuito. Vou conectar a minha fonte de tensão aqui. Vamos colocar a mesma coisa que lá de cima, nós colocamos 15. Aqui também podemos colocar 15 então, né? E vamos conectar a nossa fonte de tensão. Negativo, eu vou conectar aqui. E o positivo, vou conectar aqui no terminal de baixo, tá?
Depois eu posso estar organizando esses fios aqui de uma maneira melhor quando eu voltar com a tela cheia, tá? Por enquanto vamos deixar desse jeito. E vamos então para montar o nosso último circuito aqui embaixo, que é o resistor. Para medir aqui o resistor, nós vamos buscar então o nosso multímetro, também aqui. Vamos conectar o mesmo aqui, tá? Vamos virar essa peça aqui, deixar ele de lado, ok? Para a gente poder fazer as observações necessárias. E para isso, nós também temos aqui então, né, um esquema para estar ligando esse nosso resistor. Então observem que para medir aqui a resistência dentro do meu circuito, eu não posso ter aqui a fonte de tensão ligada, né? Eu preciso estar com ele desligado no circuito, com a fonte de tensão desligada, para que eu consiga então medir essa resistência. Então vamos ligar ele aqui em paralelo com o nosso ohmímetro, né? Com o nosso multímetro aqui que vamos converter para ohmímetro depois. Vamos conectar aqui e vamos deixar aqui na cor vermelha, ok? Vamos alterar para vermelho. Então nós temos aqui os nossos circuitos ligados. Agora eu vou ampliar a tela aqui para que a gente possa fazer as observações necessárias. Vou diminuir um pouco, né? E vou arrumar aqui o meu sistema então. Então vamos organizar esses fios aqui, ó. O vermelho aqui, a gente vai deixar ele alinhado, tá? A gente vai deixar ele arrumado aqui. Vou arrumar esse daqui também, o negativo. Deixa eu só conectar o negativo novamente. Okay. Vou trazer o negativo aqui. Até posso puxar para cima aqui. E deixamos ele alinhado aqui dentro do nosso laboratório para que fique melhor organizado e vocês possam ter uma visibilidade melhor aí, né? Então vamos deixar em preto aqui. Ok, então nós temos aqui a ligação no primeiro aqui em cima da nossa amperagem, né? Que nós vamos medir a corrente elétrica. O segundo nós vamos medir a tensão e o terceiro nós vamos medir a resistência. Então, para medir a corrente elétrica, nós devemos colocar o multímetro na forma de amperímetro, tá? E ligar o mesmo em série com o circuito. Ainda precisamos verificar também a polaridade aqui do nosso multímetro com a nossa fonte de tensão, tá? Temos que nos certificar de ligar sempre aqui o negativo no multímetro, depois o positivo percorre aqui por nosso circuito, ok? O segundo aqui que é a tensão, então já na medição da tensão nós devemos colocar o multímetro em paralelo com o circuito, ok? Ou o componente que iremos medir. A polaridade também deve ser observada caso essa polaridade seja invertida. Os multímetros digitais, eles tendem a mostrar o valor aqui, o sinal negativo na medição. E o terceiro aqui que era a resistência, né? Então, para medir corretamente a resistor, nós devemos usar o multímetro na posição de resistência aqui e conectar as pontas de prova aqui do nosso multímetro, né? Em paralelo com o componente, com o nosso resistor, que nós vamos medir aqui. Nós não precisamos observar aqui o terminal, até porque o resistor ele não tem esse terminal negativo e positivo. O que vale lembrar aqui é que quando nós vamos conectar aqui para medir a resistência, ele não pode estar com a fonte de tensão ligado, né? Nós não podemos ter a fonte de tensão. Então, como no Tinkercad, se eu apertar iniciar simulação, ele liga a fonte de tensão, eu deixei sem fonte de tensão aqui no resistor, tá? E vamos então iniciar a simulação. Vamos só observar a nossa fonte de tensão, 15, tensão 15 também. Então, nós podemos iniciar aqui a simulação e fazer as observações necessárias. Então, observe o primeiro que nós vamos alterar aqui para amperímetro. E ele já aparece lá a nossa corrente elétrica, né? Que é de 15 mA. O segundo está medindo a tensão corretamente, 15 volts, é o que vem lá da fonte. E o terceiro aqui nós vamos alterar aqui para o ohmímetro. E ele vai nos dar aqui, então, a resistência, que era 1K, né? A resistência do nosso resistor. Então, nós temos as três medições, as três maneiras de se medir aqui dentro da plataforma Tinkercad. Nós não podemos ligar aqui a medição de corrente em paralelo. Nós não podemos ligar a medição de tensão em série. E a medição de resistência do ohmímetro, ela precisa estar, então, com a fonte desconectada para que você tenha essa medição aqui no nosso multímetro. Ok, gente? Então, esse é o multímetro do Tinkercad. Ele é um instrumento aí de múltipla função e serve exatamente para medir, então, a corrente elétrica, a tensão e a resistência elétrica do nosso circuito. Durante as outras aulas, vocês vão estar usando o multímetro para fazer as medições. Espero que vocês tenham compreendido, tá, a aula de hoje. Um abraço a todos e até a próxima aula.